Olá, turma! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem. Sejam todos muito bem-vindos à nossa sala de aula infinita. Sim, porque o ambiente virtual nada mais é do que uma sala de aprendizagem infinita. Uma das coisas muito bacanas que a internet, que a tecnologia trouxe para nós nos dias atuais, onde nós podemos nos encontrar aqui com vários alunos de todo o Brasil. Vou iniciar falando um pouco de mim, para que vocês conheçam um pouco sobre o professor. Meu nome é Aglailson, eu tenho uma formação de bacharel em administração, sou pós-graduado em gestão de pessoas. Hoje estudo farmácia, sou aluno do curso de farmácia também nessa modalidade EAD e digo para vocês que é uma modalidade muito segura, muito bacana. Eu faço inclusive um curso, como falei, na área da saúde, que é um curso que já foi autorizado pelo MEC. Imagine então a grandiosidade que é o ambiente virtual de aprendizagem. Mas bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre qualidade no atendimento, que é o tema que nos traz hoje para essa aula, para que a gente possa discutir, somar juntos os conhecimentos e adquirir o nosso objetivo final. Nós vamos começar falando sobre atendente. Já que nós estamos falando sobre qualidade no atendimento, nada mais importante do que iniciar falando sobre o que é ser um atendente. Eu trago para vocês aqui a descrição do cargo, que é executar atividades de atendimento ao cliente e público em geral, dando suporte no esclarecimento de dúvidas, registro de reclamações, oferecimento de produtos e serviços, realização de pesquisas, prestação de suporte técnico, cobranças, entre outros auxílios e informações diversas. Como vocês puderam ver, abrange muito do dia de uma pessoa que resolve se dedicar à questão do atendente, de atender pessoas. Vocês podem perceber que precisa fugir do mecânico, precisa ter um tato com as pessoas, precisa ter ouvido, precisa saber ouvir os questionamentos do cliente quando falamos de atendimento. Eu diria até que essa parte de ouvir o cliente talvez seja uma das coisas mais importantes hoje no mercado. Quanto mais você escuta do cliente, mais você tem subsídios para dar continuidade no seu negócio. O cliente é quem te diz onde você está errando. Por isso, essa atenção especial na questão do ouvir o cliente. E para mim ser um atendente, para mim ter uma qualidade boa no meu atendimento, eu preciso ter alguma formação? Vejamos. Hoje, basicamente, o mercado ele exige que você tenha, no mínimo, um ensino médio completo, que você tenha um bom vocabulário. Para que esse bom vocabulário? Ora, imagine que você estará direto com o cliente. Você é a pessoa mais próxima do cliente, é você quem vai recebê-lo, é você quem vai lidar com ele. Por isso, é interessante que você tenha um bom vocabulário. E o que eu preciso para ter um bom vocabulário? A minha dica é a leitura. Quanto mais se lê, mais você melhora o seu vocabulário. Precisa ter uma fluência verbal. O que é isso? Imaginem só você conjugar verbos de forma errada na hora que você está falando com o teu cliente. Isso pode ser prejudicial na informação que você precisa passar para ele. Às vezes, você fala algo e não necessariamente o que você está falando está sendo compreendido pelo cliente. E às vezes essa incompreensão do cliente pode estar ligada a um erro de vocabulário, um erro verbal, uma colocação de uma palavra em uma frase onde não poderia ser colocada. Isso prejudica a comunicação. Precisa ter uma boa dicção. O que é ter uma boa dicção? Você precisa falar as palavras de forma completa, não aglutinando as palavras, não juntando palavras em uma só, não reduzindo frases. Fale a frase
completa e de forma clara. Isso vai facilitar muito o teu negócio. O entendimento do cliente é super importante para que o teu negócio aconteça. E quando eu falo do teu negócio, eu não estou falando da empresa, eu estou falando do seu negócio pessoal. Você se vende, você precisa fazer um bom trabalho para que você se venda para o cliente, para que você se venda para o mercado. Isso é muito importante. Bom relacionamento interpessoal. O que eu preciso para ter um bom relacionamento interpessoal? Ora, relacionamento interpessoal nada mais é do que os contatos, a forma como você interage com seus colegas de trabalho, como você interage com o seu superior, como você interage com o seu cliente. Vejam vocês a importância disso. Quando você está em um ambiente onde você não tem um bom relacionamento interpessoal, aquele ambiente se torna um ambiente hostil, pesado, ruim para ambas as partes. E você não consegue fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E vejam também, ninguém trabalha sozinho, ninguém interage simplesmente com um ambiente sem pessoas lá dentro. Você trabalha com pessoas, você lida com pessoas em qualquer canto que você vá. Então você precisa ter esse bom relacionamento interpessoal. Dinamismo, vamos dar informações, receber informações, saber falar, saber ouvir, conhecimentos básicos em informática para quem trabalha como atendente. Vejamos que hoje, eu falei até no início, a questão da tecnologia, ela tem tomado conta do nosso dia a dia. Então, qualquer ambiente que você entra hoje tem um computador, você vai precisar operar essa máquina, né? E não é algo tão difícil assim. Nós temos exemplos aqui de crianças, os meninos hoje, 5 anos de idade, já têm uma máquina em casa, já acessa, já baixa vídeo. Então, assim, é uma coisa que não é mais tão difícil como foi no passado. Vamos ver um breve histórico da questão do atendimento. Vejam que na Idade Média, como é que funcionava a questão do atendimento. Na Idade Média, entre os séculos 5 e 15, essa relação ela era muito direta. Na época em que o artesão era a pessoa que fazia o atendimento direto ao seu próprio cliente. O cliente ia na casa, encomendava o produto, né? A fábrica, na verdade, era a casa do artesão, própria casa, o ateliê, e aí o cliente ia até lá, encomendava o produto e marcava a data em que voltaria para pegar. A relação cliente, eu estou querendo mostrar aqui para vocês que a relação cliente-vendedor ou atendente era uma relação estreita, isso no passado. E aí depois nós tivemos a era do produto, por volta do século XIX, 1820 a 1970, onde o cliente começou a ficar em segundo plano. Isso porque começou-se a produzir em grande escala. Começa aí um afastamento entre o produtor e o consumidor. Agora o produtor não vai mais até o consumidor não vai mais até o produtor diretamente. Ele já passa a ser intermediado pelo vendedor do comércio, ou seja, pelo comerciante. Então agora, como se produz em grande escala, aquele artesão agora começa a produzir muito, passar para o comerciante e aquele cliente que antes ia direto com ele, agora vai comprar com o comerciante, devido à fabricação em grande escala. E aí nós entramos posteriormente na era do cliente, 1970 até hoje. É uma evolução muito grande com a competição acirrada das indústrias, das empresas, dos comerciantes. E essa competição retorna à questão da excelência do atendimento para conquistar o cliente. Vejam vocês que aí nós voltamos, é como se nós estivéssemos voltando à Idade Média, porque agora, de novo, o produtor ele começa a se preocupar com essa distância do seu cliente. Ele agora quer voltar a se aproximar do seu cliente, devido à competição. É muita gente agora no mercado
oferecendo o mesmo produto, o mesmo serviço. Então, quanto mais próximo o produtor estiver do cliente, isso pode fidelizá-lo e fazer com que ele lembre-se sempre deste produtor na hora de adquirir o seu produto. E aí eu selecionei para vocês, separei aqui alguns passos, são vários, mas eu selecionei esses 10 que são muito importantes para que você desempenhe um bom atendimento, para que você faça um trabalho interessante. Limpeza e organização. Imaginem que a sua porta de entrada, o seu cartão de visitas é o seu ambiente. É como você se apresenta para o seu cliente. E quando eu digo como você se apresenta, eu estou falando tanto do teu ambiente físico como de você próprio, a forma como você se apresenta para o teu cliente. Tá? Então é muito importante que ele esteja limpo e que ele esteja organizado. Repito, eu estou falando do ambiente físico, estou falando de você, da forma como você se veste, como você se comporta diante do teu cliente. Saudação eficaz. Isso é importante, professor? Saudação eficaz? Muito importante. De forma não robotizada, uma forma espontânea e que o cliente perceba que ele foi visto por você, que ele foi percebido, que ele é importante para você. Então, essa saudação, ela é muito importante. É o primeiro passo para que o cliente já comece a tomar a decisão de compra, quando conversa com você. Chamar o cliente pelo nome. Essa é uma tática usada já há muito tempo no comércio e que é muito válida. E vejam que nós temos muitas maneiras de saber o nome do cliente. A primeira, a básica, pergunta o nome dele. Se você não sabe, pergunta o nome do teu cliente. Pode acreditar, isso vai fazer uma diferença enorme na relação que você está criando ali no primeiro impacto com ele. Se você não perguntar, mas tem alguns meios em que você sabe e até pode surpreendê-lo já chamando pelo nome. Por exemplo, cartão de crédito tem o nome dele. Algumas empresas trabalham com programas de fidelização e aí esse cliente já está cadastrado no sistema da empresa, a empresa já tem o nome do cliente, tem endereço, tem telefone, tem todos os dados do cliente. E mesmo assim, alguns atendentes não se utilizam dessa ferramenta poderosíssima, que causa um impacto positivo, muito positivo, na relação cliente-atendente. Fazer sugestões, sugira com o cliente, faça sugestões adequadas dentro do que o cliente está procurando. Procure não fugir muito do que ele está buscando. Isso pode acabar irritando o cliente, mas identifique a necessidade dele e sugira produtos. Você vai estar facilitando a vida dele. Nós sabemos que hoje todos nós trabalhamos com um tempo muito restrito e aí quando você ajuda o cliente a decidir a compra dele, você está otimizando o tempo dele e isso é muito importante, ele vai ficar feliz com isso, pode ter certeza. Envolver seu cliente. Aí entra mais uma vez a questão da forma como você está lidando com ele. Se você quebra o gelo já no início da conversa, você consegue envolvê-lo facilmente, pode ter certeza disso. Então, a comunicação é muito importante para que você consiga envolver o cliente. Seja firme e convincente, ou seja, o que eu preciso fazer para ser firme e convincente numa comunicação? Veja bem, eu não posso ser firme nem convincente se eu não conhecer o produto que eu estou vendendo. Então, a primeira dica para esse item, a dica mais importante é: leia sobre o que você quer vender, estude aquilo que você quer vender. Tenha o máximo de informações possíveis. Assim você vai falar firmemente com o cliente e assim você vai convencer muito mais fácil o seu cliente da sua ideia. Nunca deixe seu cliente esperando. Irrita. Seja claro com ele. Se você vai pegar um produto para o cliente e você sabe que você vai levar em média 3 minutos, isso é um exemplo. Eu levo 3 minutos para ir até o estoque, pegar esse produto e devolver e entregar na mão do cliente. Não diga para ele que é só 1 minutinho. Seja sincero, diga: olha, o produto está lá no estoque, eu vou pegar, levo 3 minutos, mas volto, nesses 3 minutos ele entrega o produto. Diga o tempo correto.
é melhor do que você dizer um tempo, falar um tempo para o cliente, não cumprir esse tempo, ele vai se sentir como se estivesse esperando. Se você for sincero, ele vai ter ciência da espera e não vai ficar irritado, pode ter certeza disso. Pós-venda, esse é um ponto muito importante. Eu considero esse talvez um dos pontos mais importantes desse nosso tema, o pós-venda. Por quê? Com o pós-venda, você demonstra para o cliente a importância que ele tem de comprar com você. Isso faz com que o cliente volte, que ele lembre na próxima compra que foi importante comprar com você. E o que é que eu faço? Na prática, o que é o pós-venda? Ora, na prática, pós-venda, o nome é autoexplicativo. Após a venda, mantenha um contato com o teu cliente, não perca o teu cliente de vista. A próxima compra dele pode ser no teu concorrente, se você não tiver cuidado. Então, cuida do teu negócio. Liga para o cliente. Se você não tem um telefone dele, aproveite na hora que você está atendendo, pergunte, faça um cadastro desse cliente, liga para ele posteriormente, pergunta para ele se o produto que ele levou está resolvendo o problema dele. Pergunta para ele se você pode ajudar em mais alguma coisa. Diz para ele que você ficou feliz por ele ter comprado com você e que você aguarda ele na próxima venda. Faz esse contato, você vai ver que ele vai se sentir muito importante com isso. Ah, detalhe, não esquece que no pós-venda você precisa, quando fizer essa ligação, um item que nós já falamos no início, chama ele pelo nome, tá? Você já tem o nome do cliente, já tem o telefone do cliente, então nada mais importante do que ligar para ele e chamá-lo pelo nome. Isso cria uma intimidade sua com o cliente. E a intimidade no comércio, a intimidade profissional, lógico, no comércio, ela é muito importante para o negócio. Isso faz com que o negócio ande muito melhor. Agradeça a preferência, ainda nessa ligação, ainda no presencial, quando ele estiver dentro da sua loja, quando ele estiver deixando o seu ambiente físico, estiver indo embora, acompanhe até a saída, agradeça, diga que está feliz por ele ter comprado com você. Convide-o a voltar, chame-o, diga para ele que na próxima compra dele, você terá um prazer enorme em recebê-lo novamente na sua loja. Vejamos alguns cuidados que nós devemos ter quando estamos falando de atendimento. Preparação diária. O que é isso? Eu preciso me preparar todos os dias? Precisa. Você trabalha com atendimento? Ponto. Precisa se preparar todos os dias. Não de uma forma mecânica, mas você precisa ter alguns cuidados que deverão lhe acompanhar no seu dia a dia, no seu trabalho, na forma como você se apresenta. Vejamos, você já perdeu vendas ou deixou o cliente insatisfeito porque não sabia o preço de um produto? Lembra que eu falei que nós precisamos ler, nós precisamos estudar, precisamos ter o máximo de informações possíveis daquilo que nós estamos vendendo. Ora, eu trabalho num departamento comercial, trabalho no setor comercial, vendo um determinado produto, o cliente me pergunta o valor e eu não sei o valor do produto. Tem alguma coisa errada? Concorda? Eu preciso saber pelo menos o preço do que eu estou vendendo, eu preciso saber pelo menos, são coisas básicas, o preço do que eu estou vendendo, as informações técnicas daquele produto. Ou porque você não sabia o preço, ou porque você ofereceu um item que estava esgotado. Já passou por isso? Certamente, se você não passou na posição de vendedor, já deve ter passado na posição de cliente. Alguém já deve ter te prometido um produto e você foi lá e esse produto já tinha esgotado. E certamente você se irritou com isso, o que é óbvio. Então, na figura do vendedor, preocupe-se com isso. Preocupe-se com essa questão do produto. Se você oferece o produto para o cliente, tenha a certeza de que você tem esse produto. É uma outra coisa que poderá irritá-lo. Estes são pecados tipicamente cometidos por profissionais de venda. E imaginem, senhores, isso é muito fácil de se encontrar no mercado. Uma breve volta no mercado, você vai perceber esses pecados aí cometidos pelos vendedores. Não procuram se informar sobre o que está acontecendo na loja, ou seja, que não realiza uma preparação diária. E que preparação diária é essa? Um checklist. Faça uma listinha de coisas que você precisa
corrigir antes de iniciar o seu dia de trabalho. E, se necessário, no meio do dia, se você perceber alguma coisa que você pode estar pecando, recolha-se 5, 10 minutos que for necessário e corrija e depois volta para o seu ambiente de trabalho. Você prepara-se diariamente para entrar no salão de vendas? Repito, faça isso diariamente, se necessário, no meio do expediente, recolha-se e refaça o seu planejamento. É importante planejar. Os preços praticados da sua loja, você sabe quais são eles? Seja você empresário, dono do negócio, seja você atendente, você tem ciência dos valores do seu produto, você sabe se o seu produto está com preço competitivo, você tem essa informação para passar para o teu cliente, isso é muito importante. Como você se informa sobre as novidades da sua loja? A sua loja, a loja em que você trabalha, ela dispõe de algum canal informativo, panfletos, via internet, via grupo de WhatsApp, via Instagram. Nós temos vários meios hoje que as empresas utilizam para passar as suas informações e divulgar junto a seus clientes. Para que eu possa receber bem o meu cliente, é preciso que eu e minha equipe sejamos nota 10. Em limpeza, organização, a limpeza começa por mim. Volto a repetir para vocês, já falei algumas vezes, vou repetir novamente. Quando eu estou falando aqui a questão da organização, da limpeza, eu não estou me referindo ao ambiente físico. Não adianta você deixar a sala toda arrumadinha para receber o teu cliente e você também não se preparar para isso. Aí o teu cliente chega, você está de bermuda, você está de boné, você está de chinelo, algumas características que não condizem para o ambiente de trabalho. Aí, essas características são para o seu final de semana, é para a sua casa, para a sua família, mas no ambiente de trabalho você precisa recepcionar bem o teu cliente. Então lembre-se sempre disso, vou repetir, estou falando das duas questões, ambiente físico, e estou falando da forma como você se apresenta para o teu cliente. Vendas exigem boas maneiras. Ora, é o que eu venho falando desde o início da aula. Nós precisamos estar muito atento à forma como nos comunicamos, à forma como nos apresentamos para o nosso cliente. Por isso, fique atento à etiqueta. E o que é etiqueta? Etiqueta é o conjunto harmonioso, é tudo isso que eu falei, de boas maneiras, bons costumes, atitudes, gestos, a forma como você fala, gesticula, palavras, fisionomia, traje. É a arte de viver bem. Ora, repito, vejam só, traje é importante? É importante. A fisionomia é importante? É muito importante. Nós temos exemplos muito ruins de lojas que nós entramos e a fisionomia do vendedor não está legal. Você percebe que a pessoa não está de bom gosto naquele ambiente. O cliente percebe isso de cara, pode ter certeza disso. Uma coisa é certa, nunca as boas maneiras foram tão necessárias quanto são agora. Por quê? Vejam que nós falamos agora há pouco, que cada vez mais o produtor ele está querendo se aproximar do cliente, ele está querendo fidelizar o cliente. Então, ele sabe que o caminho são as boas maneiras, é a forma como ele se apresenta, é isso que diferencia ele no mercado, é o que faz o cliente optar por ele e não por outro, é a forma como ele se apresenta. Tem pesquisas, vocês podem buscar isso, mas nós temos pesquisas que mostram exatamente o quanto isso é importante e para alguns clientes até mais importante do que o valor do produto. Alguns clientes deixam de frequentar alguns lugares que têm um preço mais acessível e frequentam outros com um preço mais elevado só pela questão do atendimento. A gente sabe o quanto isso é importante. Pois observa-se um nivelamento cada vez mais sensível entre as classes. Os hábitos de correção e elegância há muito deixaram de ser privilégio das elites. Antes, nós enxergávamos isso muito ligado à questão financeira, à classe social. Se arruma bem, é rico. Não se arruma bem, não tem uma condição financeira muito boa. E hoje nós podemos ver que isso não é mais verdade. Nós temos no mesmo ambiente as classes interagindo. No mesmo restaurante, numa mesma farmácia, numa mesma sala de aula, nós temos diversas classes. Isso é muito forte hoje, então não dá para você diferenciar mais pela forma como a pessoa se veste ou se comporta. Etiqueta
Ainda falando de etiqueta, etiqueta doméstica, a arte de lidar com a família, como você se comporta em casa. Isso é importante falar sobre isso na aula? É importante porque muito do que você leva para o teu trabalho, muito de como você se comporta no teu trabalho, são posturas que você já adota em casa. Então é importante que em casa também você tenha esse cuidado para que quando você sair para o meio social, você leve consigo coisas boas, comportamentos bons. Etiqueta social, regras necessárias para a convivência em sociedade, em festas, como você se comporta em recepções, comemorações, etiqueta profissional, comportamento no trabalho. Vejam que os três, esse tripé, ele está interligado. Muito facilmente você vai levar comportamentos domésticos para o meio social, para o meio profissional e vice-versa. Eles ficam, muito provavelmente você vai levar também comportamentos profissionais para dentro de casa ou para o meio social, quando estiver na praça com os amigos. Vejam bem, eu não estou dizendo aqui para que vocês conversem com os amigos, com as famílias, da mesma forma que trabalham. Eu estou falando de pequenos gestos que não devem ser levados de casa para o trabalho. São comportamentos, são ambientes diferentes. Etiqueta profissional. Como nós estamos falando aqui de atendimento, estamos falando muito mais do lado profissional, vamos falar um pouquinho de etiqueta profissional. A era da qualidade significa o tempo em que o cliente é a parte mais importante. Essa, digo para vocês, é a maior preocupação hoje das empresas. O cliente, o quanto ele é importante, o quanto nós precisamos que ele optem por estar conosco e não com outra empresa. As empresas não mais criam produtos ou serviços aleatoriamente, elas criam baseado na necessidade do cliente. As empresas hoje, elas pesquisam qual a necessidade do mercado, qual a necessidade do cliente, o que o cliente está buscando e ela trabalha em cima disso para ser mais assertiva. Elas precisam entender as necessidades e exigências dos seus clientes que são conquistados com determinados padrões de excelência. Material tem que ser um material muito bom. E quando eu falo de material, digo para vocês, não estou falando só de material físico, eu estou falando do material também humano, né? O material humano, a forma, que tipo de profissional eu estou colocando no mercado de trabalho para atender o meu cliente. Essa é uma preocupação da empresa. Prazo, os clientes também buscam muito prazo hoje. Custo, a forma como o cliente vai conseguir pagar, adquirir o produto ou o serviço. Atendimento, que, volto a repetir para vocês, é uma das coisas mais importantes nessa questão do profissional. E outros. Simpatia e empatia. Isso é importante? Muito importante, e a gente vai diferenciar aqui um pouco. Simpatia está diretamente ligada à maneira simples, sincera e delicada de tratar as pessoas com naturalidade e satisfação. Vejam bem, naturalidade e satisfação. Eu temo aqui, estou repetindo isso para vocês, que vocês não confundam. Algumas pessoas fazem essa confusão de simpatia com gargalhadas, com brincadeiras, e não é simplesmente ser natural e causar essa satisfação para o cliente. É uma forma natural, você já está sendo simpático, pode ter certeza disso. Empatia. A empatia é o dom de se colocar no lugar do outro para melhor atendê-lo, conhecê-lo ou servi-lo. Para entender o próximo, é preciso, primeiramente, aprender a conhecer a si mesmo. Coloque-se sempre no lugar do outro, entenda, escute para que você possa dar o melhor atendimento possível. Ninguém se torna ou é considerado simpático de uma hora para outra. É algo que você pode trabalhar. Se você não se considera uma pessoa simpática, ou se você já ouviu esse feedback de algum colega, de algum parente, se você tem essa percepção própria, é possível que você se trabalhe nessa questão. Mas não é da noite para o dia que isso acontece. É como uma semente que, quando lançada no solo, deve ser regada com amor, carinho, respeito e dignidade, e você vai, um dia após o outro, evoluindo até que você atinja aquilo que nós chamamos de excelência no atendimento. O carisma se torna fundamental na arte dos relacionamentos interpessoais e para o sucesso da etiqueta profissional, desde a porta de entrada da empresa até a diretoria. Isso é super importante, é importante a gente frisar isso. Quem que precisa
ter essa simpatia? Quem é que precisa ter essa empatia? É o atendente? É o dono da empresa? É a pessoa da limpeza? É a pessoa que trabalha no caixa? É a pessoa que atende o cliente no balcão? É o pessoal da TI? É o pessoal do RH? São todos. É desde a porta de entrada da tua empresa até a diretoria da empresa. Isso é uma coisa que deve ser comum, deve ser cultura da empresa, do ambiente. Cuidado com o que se fala. Ainda falando da questão da comunicação com o cliente, é muito importante que se tenha o cuidado como se fala. Eu digo sempre que, às vezes, uma mágoa em uma relação ela pode ser causada não só pelo que se fala, é como se fala, é em que você está dando ênfase que está causando o problema. Então, cuidado com o que se fala. Uma mesma frase ela pode ter significados diferentes pelo simples fato de ser pronunciada com ênfase em uma ou outra palavra. O que se diz nem sempre é o que o outro entende. Por isso a importância de se perguntar sempre se o receptor entendeu realmente a mensagem. Pergunte, se você perceber que a pessoa não entendeu, que ela ficou com alguma dúvida, pergunte. Posso ajudar em mais alguma coisa? Fui claro? Se não, você muda o discurso, explica de outra forma, você tem conhecimento para isso. Nós falamos no início que você precisava ter conhecimento, precisava estudar, precisava ler sobre o produto. Então, você tem conhecimento para contornar essa situação. Eu trouxe um exemplo aqui de uma frase e nós vamos pronunciar ela com ênfase em palavras diferentes, na mesma frase, só para vocês terem ideia da entonação e do significado que ela pode tomar, dependendo da forma como nós pronunciamos. Veja bem. Você viu aquele sujeito sair daqui? Perceba que eu estou falando com você. Você viu aquele sujeito sair daqui? Vejam que eu mudei a entonação para o verbo ver. Agora eu estou enfocando não só mais em você, eu estou querendo saber se você viu. Estou sendo mais enfático no viu. Você viu aquele sujeito sair daqui? Agora eu estou mais preocupado com aquele sujeito. Não mais com você, não mais se você viu. Você viu aquele sujeito sair daqui? Vejam que agora eu estou dando uma conotação à pessoa. Estou chamando de sujeito. Você viu aquele sujeito sair daqui? Vejam que agora eu estou preocupado com a saída dele. Você viu aquele sujeito sair daqui? Vejam que agora eu estou falando do ambiente em que nós estamos. Então, a mesma frase, dependendo de onde você vai dar o enfoque, ela pode mudar o sentido para quem está ouvindo. Pense nisso. Sorte, essa é uma frasezinha bacana, que eu gosto dela. Sorte é apelido, o verdadeiro nome do sucesso chama-se dedicação. É para você pensar nisso, é para você buscar o seu sucesso, é para você não aceitar que te digam que você teve sorte, porque você não tem sorte, você batalha pelos seus sonhos, você busca, você está aqui agora assistindo essa aula porque você quer mudar a sua vida, mudar o seu destino, você quer traçar o seu caminho e não deixar o seu destino ao léu. Então, não aceite, isso não é sorte, isso chama-se dedicação e você vai chegar ao seu sucesso. É a frase que eu deixo para você. Trouxe aqui algumas dicas de livros, trouxe 2 livros que você pode buscar para pesquisar um pouco mais sobre a questão do atendimento, que é o Jeito Walt Disney de Encantar Clientes, do Instituto Walt Disney. Não atenda clientes, atenda pessoas, da Marcinea Oliveira. E 2 referências de pesquisas também que vocês podem buscar esse conteúdo que vocês viram aqui na aula comigo hoje. Tá? Trouxe também 4 questões que eu vou deixar aqui para que vocês respondam e enriqueçam um pouco mais do que nós conversamos hoje nesta aula. São 4 questões. É isso, pessoal. Agradeço a atenção de todos vocês. Espero que possamos nos encontrar aí em muito mais momentos, em outras aulas. E é isso. Fiquem todos com Deus. Grande abraço e até a próxima aula.